Jeitinho brasileiro é um termo que é muito usado para demonstrar como o brasileiro gosta de tirar vantagem sobre quem é honesto, sobre quem faz o correto, e embora possa ser uma situação errada, mostra como o brasileiro gosta de ser esperto e passar os outros para trás. Ou seja, demonstra aquilo que há de pior no comportamento da sociedade brasileira. E Vasco e Corinthians, mediante um ponto que está sendo muito debatido em relação às semifinais da Copa do Brasil, estão trazendo à tona o que pior há, no sentido de caráter, no comportamento da sociedade brasileira. Mas antes de seguir com esse vídeo, venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal, deixando claro aquele like para que o YouTube tenha como relevante esse conteúdo, distribua para um número maior de pessoas. Comente aqui se você concorda, se você não concorda com o conteúdo. Enfim, o importante é interagir, então comente e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, está sendo muito discutido, está tendo uma pauta enorme, uma repercussão enorme, a questão da Copa do Brasil, os jogos de semifinais entre Flamengo e Corinthians e Atlético Mineiro e Vasco, os jogos da volta, porque esses jogos eles vão ser colados à data FIFA. E Flamengo e Atlético Mineiro, por terem os elencos mais caros, vão ter mais da metade do seu time desfalcado, porque eles vão estar justamente nessa data FIFA, impossibilitando eles de jogar o retorno, ou pelo menos nas condições ideais. E aí, é claro, a CBF, mediante uma solicitação dos clubes, Flamengo e Atlético Mineiro, ela teve o bom senso, o rompante de ter o bom senso de alterar essas datas desses jogos para o final de semana. Então ela alterou, ela inverteu os jogos do Campeonato Brasileiro e trouxe para durante o meio de semana, e esses jogos da Copa do Brasil, o retorno nas semifinais, para o final de semana. E vale lembrar para quem diz aí nos comentários que é contra o regulamento, está lá no regulamento geral das competições, que a CBF, ela sendo instigada ou não, né, ela pode alterar o calendário se tiver pelo menos 10 dias de antecedência e notificando previamente, com esses mesmos 10 dias no mínimo, os clubes. E é exatamente o que ela está fazendo. Inclusive, foi o que ela já fez ano passado em relação à final Flamengo e São Paulo. E, para quem quer mais detalhes, eu sugiro que você possa ler a coluna Extra em Campo, Lei em Campo, desculpa, que fala justamente sobre esse tema da Copa do Brasil. Essa coluna tem lá no UOL, do André Kempf, que é um advogado especialista em direito esportivo. Lei em Campo. Vai falar justamente sobre esse caso específico. Você vai ver que o que a CBF está fazendo é estritamente dentro da lei, embora Corinthians e Vasco estejam dizendo que vão inclusive entrar na justiça comum. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Corinthians e Vasco se disseram prejudicados por essa alteração. Mas eu te pergunto, qual foi o que eles foram prejudicados? O que aconteceu? Qual é o dano que Corinthians e Vasco vão ter com essa alteração do jogo de sair do meio de semana para o final de semana? Vão perder jogador? Não. Jogadores não vão ter possibilidade de jogar as semifinais? Não. Eu respondo, eles simplesmente queriam dar o jeitinho, ser esperto, tirar vantagem de jogarem, no caso do Corinthians com o Flamengo e no caso do Vasco com o Atlético, com os times desfalcados desses Flamengo e Atlético, respectivamente. Ou seja, Corinthians e Vasco queriam ter o jeitinho de jogar com os times reservas ou misto de Flamengo e Atlético Mineiro. Não. Eles não seriam prejudicados e nem vão ser prejudicados. Não vão ser lesados em absolutamente nada. A única coisa em que eles vão ser lesados é porque, olha só, eles vão enfrentar os times titulares de Flamengo e Atlético Mineiro, respectivamente. Eles não vão ter jogadores que não vão ter a possibilidade de jogar por algum compromisso com a sua seleção, muito pelo contrário, o Vasco nem jogador selecionável tem. O Corinthians tem um, mas nem titular é. Então não, eles não vão ter jogadores que não vão estar disponíveis. Não, eles não vão ter jogos encurtados no intervalo de horas menor e sendo prejudicado em relação ao condicionamento físico dos seus atletas. Não, a janela de intervalo entre os jogos vai ser respeitada. Não vão perder jogadores, ou seja, não existe nenhum dano esportivo. O que a CBF está fazendo, e aí vamos tirar o clubismo de lado, é só preservando o fair play esportivo. E o que Corinthians e Vasco passam é aquilo que há de pior na sociedade em relação ao caráter.
E eu não estou falando que são os corintianos e os vascaínos, porque são dois clubes com torcidas enormes. Então tem muita gente para você falar que é uma questão de caráter de Corinthians ou de Vasco. Mas estou falando de quem representa a instituição. Está tendo uma postura de tirar vantagem, de querer ter o jeitinho brasileiro e de usar de maneiras obscuras, ilícitas, incorretas ou antiéticas, melhor dizendo, antiéticas, para querer tirar vantagem sobre o outro. Tudo que o Corinthians e o Vasco estão reclamando aí é única e simplesmente porque eles se sentem lesados, porque não vão enfrentar os times de Flamengo e Atlético Mineiro, reservas ou mistos. Só isso. Ah, mas isso aí a CBF não poderia mudar o regulamento. Sim, ela poderia, tanto que ela mudou a data dos jogos, não o regulamento em si, a data dos jogos. Isso lhe permite, o regulamento lhe permite. Tanto é que ela fez isso ano passado. E tanto é que ela fez isso inúmeras vezes, inclusive no Campeonato Brasileiro, em qualquer competição que ela organiza, ela informando de forma prévia aos clubes, como eu já falei, está no regulamento geral das competições, que ela pode fazer, e é justamente o que ela está fazendo, preservando o seu produto, que é a Copa do Brasil. Você já pensou? A CBF organiza uma competição onde ela vai promover um jogo decisivo e que um dos times vai ter que jogar com seu time reserva ou misto, porque esse jogo vai ser colar na data FIFA? Faz sentido nenhum. Inclusive, se a gente for falar de regulamento ou de lei ou de alguma coisa relacionada a isso, a FIFA ela proíbe que os times sejam desfalcados, ou seja, que hajam competições no período de data FIFA para que os times não sejam desfalcados. Na verdade, essa é uma determinação da FIFA que a CBF está infringindo. Então, se tem alguém fazendo alguma coisa errada nesse sentido, é a CBF, prejudicando clubes como Flamengo e Atlético Mineiro, que são clubes que investem no futebol brasileiro, na formação dos seus elencos, em detrimento daqueles clubes que querem levar vantagem. O que ela está fazendo é só corrigindo o processo e evitando que uma anormalidade, um absurdo possa acontecer, que é Flamengo e Atlético Mineiro jogarem a Copa do Brasil, o jogo de volta, com seus times reservas. Agora, essa postura dos dirigentes do Corinthians e do Vasco só mostra o quão pequeno estão os dirigentes, não só desses dois clubes não, tá? O quão pequenos são os dirigentes de todos os clubes do futebol brasileiro, ou da maioria deles, que pensam ali, ó, pequeno, em tirar vantagem, em ser esperto, em passar a perna no outro, por mais que o outro esteja correto. E em relação ao Vasco, isso só vai mostrando um pouco, criando um clima, caso o Vasco passe pelo Atlético Mineiro, como o Vasco ele entra com um sentimento de inferioridade em relação ao Flamengo. Já sei, de lá já está tentando de alguma maneira evitar ou criar condições para que o Flamengo não chegue à final. E o Corinthians, no desespero completo, tentando fazer um barulho de algo que está correto. E mais uma vez, isso mostra muito com quem o Corinthians se associa, né? Isso mostra muito com quem o Corinthians se associa, com empresas que estão toda vez nas páginas policiais. E esse tipo de pensamento do Corinthians, pensamento pequeno, pensamento de querer tirar vantagem, mostra muito porque ele tem atraído empresas que estão sempre saindo nas páginas policiais. De novo, não estou me referindo ao Corinthians como um todo, porque tem mais de 30 milhões de corintianos e são pessoas de todos os tipos. Mesma coisa eu posso dizer para o Vasco, com uma torcida um pouco menor, mas também uma torcida expressiva. Mas os dirigentes que lá estão representando um sentimento mesquinho, um comportamento de caráter duvidoso que o brasileiro sempre foi reconhecido. O jeitinho brasileiro, algo que a gente tenta se livrar, uma característica que a gente tenta se livrar, a gente vê presente aí nessa discussão no futebol. Bom, mas quero saber a sua opinião a respeito, sei que o tema é polêmico, então deixa aqui seus comentários, o que você acha a respeito. Comente, se inscreva no canal, deixa aquele like. Até a próxima.